Fala galera que sempre nos acompanha aqui no Periscope, beleza? Novo de loja, primeira de luxo, só o Babalu, só o Mi da Pipoca. Pois é, tava com saudade de vocês aqui do Periscope, nunca mais tinha passado por aqui. Acabei de fazer uma live lá no Facebook e disse no final da minha transmissão no Facebook que responderia uma indagação que eu deixei em aberto aqui com a galera do Periscope. Eu falei lá no Facebook sobre um posicionamento do STJ, um posicionamento recente, agora do final do mês de setembro de 2016, foi julgado pela 6ª turma do STJ, onde a turma considerou, num relato da excelentíssima senhora ministra Maria Tereza de Assis, considerou como válida, ilícita, a caracterização de embriaguez ao volante através da obtenção do prontuário de um condutor de veículo que se envolveu em um acidente de trânsito, onde acabou resultando na morte de uma jovem, e esse condutor do veículo foi levado a um hospital. E o delegado chegou lá, conseguiu o prontuário e através desse prontuário demonstrou que o indivíduo, no momento da condução do veículo, estava embriagado. E a denúncia foi ofertada por dolo eventual, foi acolhida pelo tribunal do júri e a própria juíza lá do tribunal do júri se convenceu ao receber a peça acusatória que efetivamente era válida, era pertinente esse instrumento probatório através da obtenção do prontuário. Eu conversei sobre isso lá na live do Facebook. Quem quiser se aprofundar mais, nós inclusive contamos a história que suscitou, contamos a história que motivou lá o julgado. Quem quiser se aprofundar mais depois da transmissão aqui do Periscope, dá uma chegadinha lá na minha fanpage no Facebook, curte a fanpage e acompanha lá o que eu expliquei na live. E eu, no final da transmissão do Facebook, eu deixei a dica para vir aqui para vocês no Periscope. Eu disse, tem muita gente que me pergunta se o fato do indivíduo estar embriagado e conduzindo o veículo automotor, se isso caracterizaria ou não a figura do dolo eventual. Porque tem muita gente que me pergunta, mete a mão na caixa dos peitos e diz assim, pede GG, toda vida que o indivíduo tiver conduzindo o veículo automotor e tiver embriagado, seja pela ingestão de álcool, seja pela ingestão de qualquer entorpecente, e se envolver no acidente que alguém morra, que alguém saia ferido, isso será automaticamente considerado como dolo eventual? Será que sempre que o condutor do veículo estiver embriagado, isso caracteriza dolo eventual? A resposta é não, pessoal. O posicionamento tanto do STJ quanto do STF vem se mantendo já há algum tempo. E quando eu digo algum tempo, pelo menos uns 2 para 3 anos. Essa dúvida é uma dúvida muito recorrente porque criou-se uma falsa percepção, criou-se uma falsa impressão que sempre que o indivíduo está conduzindo o veículo automotor sob efeito de álcool ou qualquer outra substância psicoativa, ele estaria agindo em dolo eventual. Mas eu insisto, é uma falsa impressão. Por quê? Porque este não é o posicionamento do STJ e do STF. E, por favor, eu não estou tecendo juízo de valor. Eu não estou dizendo que seja certo ou errado, não me cabe aqui tecer juízo de valor. Eu estou fazendo uma análise essencialmente técnica à luz da jurisprudência dos tribunais superiores. E o STJ e o STF entendem que a embriaguez por si só não é suficiente ao reconhecimento do dolo eventual. Ainda que o condutor embriagado se envolva em um acidente onde haja a morte de alguém. De novo, a condição de embriaguez ao volante, por si só, diz o STJ e diz o STF, não é suficiente para caracterizar a figura do dolo eventual, ainda que este condutor se envolva no acidente e acabe matando alguém. E essa discussão é extremamente pertinente, por quê? Porque se você entende que há dolo eventual na conduta, a denúncia há de ser ofertada perante a alçada de competência do tribunal do júri.
A Constituição e o Código de Processo Penal estabelecem que é competência privativa do júri apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, e os crimes a estes conexos. Então, se num caso que envolva um acidente de trânsito há o entendimento da ocorrência de dolo eventual, esse acidente, por óbvio, resultando na morte de alguém, há o entendimento de dolo eventual, a denúncia tem que ser ofertada e o processo, caso a denúncia seja recebida, deve correr perante a alçada de competência do Tribunal do Júri. Ao passo que, se não existe o reconhecimento do dolo eventual no caso do acidente de trânsito, e dele resulta a morte de alguém, o que eu tenho é crime de homicídio de trânsito, tipificado ao teor do artigo 302 do CTB, da Lei 9503/97, matar culposamente na condução de veículo automotor. Então veja como é pertinente, veja como é razoável essa discussão e esse debate, e como a repetição da lenda pode induzir você a um erro, a um equívoco na sua prova, por exemplo, do exame de ordem do próximo domingo. E isso pode cair no exame de ordem do próximo domingo? Claro que pode, é entendimento que tem mais de 2 anos aí nos nossos tribunais superiores. Isso pode cair na prova do DPC do Pará, isso pode cair na prova do Delta Goiás, é óbvio que pode cair nesses concursos. Então, pessoal, se ligue, se ao analisar a questão, o único elemento de demérito em relação ao condutor foi o fato dele estar embriagado, e quando nós usamos em direito penal a expressão embriaguez, nós estamos nos referindo não só ao consumo de álcool. A embriaguez refere-se a toda e qualquer situação de alteração na capacidade psicomotora do agente em decorrência da ingestão de substância entorpecente. Seja esse entorpecente ilícito ou ilícito, tanto faz se o cara passou a noite tomando vinho e pegou o carro, ou passou a noite fumando maconha e pegou o carro. Ele estará, para fins de direito, embriagado. E a condição de embriaguez por si só ao volante não caracteriza dolo eventual. Agora, olhe o detalhe, olhe a pegadinha, olhe a casca de banana. O STJ e o STF entendem que, se associado à condição de embriaguez existirem outros elementos de demérito, preste bem atenção, se associado à condição de embriaguez existirem outros elementos de demérito, como, por exemplo, condução de veículo em alta velocidade, condução do veículo na contramão, condução do veículo sobre passeio público, direção ofensiva. Se eu tenho a embriaguez ao volante mais outros elementos, aí o dolo eventual pode ser reconhecido. Inclusive, e se o dolo eventual for reconhecido, vai para júri. Inclusive, eu tenho um julgado aqui bem recente, um julgado já desse ano, do STF, nesse sentido. É o HC 12.1654 Minas Gerais. Julgado do Supremo Tribunal Federal, HC 12.1654 Minas Gerais, lá da primeira turma do STF, que foi relatado pelo excelentíssimo ministro Marco Aurélio Mello e que teve como relator para o acordo o excelentíssimo ministro senhor Edson Fachin. E ele foi julgado no dia 21/6/2016. E o caso que foi analisado foi o seguinte: foi apresentado, estou lendo que eu não sei decorado, por óbvio, foi apresentada uma denúncia por homicídio na condição de veículo automotor na modalidade dolo eventual. E a defesa pleiteou a desclassificação do crime para homicídio de trânsito. O cara foi denunciado no júri por dolo eventual e a defesa queria jogar para o homicídio de trânsito, que é da alçada do juiz singular. E aí o que é que o STF disse? O STF disse que na situação havia notórias provas de embriaguez ao volante, alta velocidade e condução do veículo na contramão. Que esse crime aqui se caracteriza como dolo eventual não é porque o cara estava embriagado, é porque além dele estar embriagado, ele havia associado à sua conduta outros elementos de demérito. Além dele estar embriagado, ele estava conduzindo o veículo em alta velocidade, estava conduzindo o veículo na
contramão. Então, nesse caso, segundo o Supremo, e esse entendimento vem se repetindo aí também já há um certo tempo, é perfeitamente razoável a caracterização do dolo eventual. E aí, como eu estou apostando muito numa questão dessa para a prova de domingo, agora da primeira fase de exame de ordem, eu vou dar uma dica especialmente para quem vai fazer o exame nesse final de semana. Se você pega uma questão mais ou menos assim, preste bem atenção. Se você pega uma questão mais ou menos assim, fulano saiu de um happy hour com os amigos, conduzindo seu veículo e estando embriagado, se envolve num acidente de trânsito e deste acidente acaba produzindo a morte de alguém. A história foi só essa. E a prova lhe pergunta se nesse caso seria dolo eventual e logo o crime haveria de ser denunciado perante o tribunal do júri, ou se nós estaríamos diante do crime de homicídio de trânsito. Se a única coisa que a questão lhe falou de demérito ao condutor do veículo é o fato dele ter bebido, não, olha a negativa das minhas palavras, não se caracteriza dolo eventual. A conduta culposa há de ser reconhecida, é o que diz o STJ e o STF, e consequentemente o crime é de homicídio de trânsito. Matar culposamente na condução de veículo automotor, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Agora, preste bem atenção. Se a prova vem dizendo assim, fulano, depois de fazer um happy hour com os amigos e consumir bebida alcoólica, saiu conduzindo o veículo em alta velocidade, na contramão, botando o carro por cima da calçada, atropelou e matou uma pessoa, aí, mestre, já mudou a figura. Porque aí você não tem só a condição de embriaguez, você tem a condição de embriaguez somada, associada com outros elementos de exacerbação de risco. Somada com outros elementos de assunção de risco. Aí você tem que reconhecer o dolo eventual. E em reconhecendo o dolo eventual, a conduta vai para o júri. Porque deixa de ser homicídio de trânsito e passa a ser homicídio doloso do artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Beleza? E por favor, eu não estou dizendo que isso seja certo ou errado. Minha opinião pessoal, e aí é minha opinião de cidadão, é que o cara que bebe e sai dirigindo está sendo altamente irresponsável. Minha opinião é que o cara, se ele quiser beber, deixa a porra do carro em casa. Vai de Uber, vai de táxi, vai de ônibus. PLGG, o caba, se tiver liso e não puder pegar um táxi, um ônibus, um Uber, faz o quê? Fica em casa, liso dorme. Ah, eu só tenho dinheiro de comprar a cerveja. Então, meu patrão, compra a cerveja, fica em casa, liga a Netflix, vai assistir Black Mirror, vai assistir The Walking Dead, vai assistir Grey's Anatomy, mas não sai fazendo merda no meio do mundo. Essa é minha opinião. Mas minha opinião não vale de uma cibalena. Minha opinião não vale de um Big Big. Minha opinião não vale de um bombom chachá, não vale de um pirocóptero, não vale de um copo de kisuke, não vale de uma macaúba chupada, não vale de uma cibalena, não vale de nada. A FGV, ela não quer saber o que o professor Giovanni pensa, não. A FGV, quando fez sua prova do próximo domingo, ela quer saber o que o STJ e o STF pensa, bicho. Então, por mais que sua opinião seja A, B, C, D, na sua prova você tem que responder o que entende os nossos tribunais superiores. E pela milésima vez, eles entendem que se a única coisa que tem contra o condutor do veículo é o fato dele estar embriagado, não há dolo eventual. Ainda que ele se envolva em um acidente e desse acidente morra alguém. Para a galera que está estudando para delegado, isso é o que lá no nosso curso do César a gente chama de teoria do actio liberi in causa, que foi introduzido no direito penal brasileiro pelo grande mestre de saudosa memória Nacélio de Queiroz. Mas para o exame de ordem você simplesmente deve dizer que o cara só está embriagado, só tem isso contra ele. Beleza, não é dolo eventual, é crime culposo, homicídio de trânsito. Agora, se a questão lhe diz que o caba está embriagado, que o cara está conduzindo o veículo em alta velocidade, que o cara está na contramão, que o caba está aloprando no meio do mundo, além de estar embriagado, ele está aloprando no trânsito, se envolve e mata alguém, aí é dolo eventual, aí já não se tipifica mais. Estão vendo a negativa? Não se tipifica mais como crime de trânsito. A tipificação será no Código Penal, será no artigo 121 do Código Penal, e a competência para apreciar e julgar esse crime é do Tribunal do Júri. Beleza? Novo de loja, primeira de luxo,
vou fazer aqui a recomendação para vocês que eu fiz para a galera lá do Facebook. Eu recomendei que a galera do Facebook viesse aqui para o Periscope, assistisse essa transmissão, e agora eu vou recomendar a vocês, se vocês puderem, vão lá no Facebook e assistam a live, que é a última postagem que tem na minha fanpage. E quando vocês assistirem a live lá do Facebook, dá um up lá, faz um comentário lá, que isso fortalece demais o nosso lado junto às redes sociais. Beleza? Primeira de luxo, novo de loja, só o Babalu, só o Mi da Pipoca. Rapidamente, deixa eu ver quem tá aqui no Periscope, mandar um abraço. Tá o Ítalo da minha cidade natal, do Crato. Um abraço, Ítalo, para você aí, para todos os meus conterrâneos. A Vânia, cadê? Foi ligeiro demais. Galera de Natal, galera de Brasília, Rondônia, Jéssica, São Luís do Maranhão, Cuiabá, Mato Grosso, Tubarão, Santa Catarina, Lucas de Goiânia, Minas Gerais, Fortaleza, Manaus, Natal, Belém, cadê? Mas fui Niterói, Rio de Janeiro, Votuporanga, São Paulo, Montes Claros, Minas Gerais, Montes Claros, Maceió e Turama, Serrinha, Bahia, Águas Claras, Distrito Federal, Magali de Vitória da Conquista, Edson de Paraná, eu acho, Picos no meu Piauí, tive em Teresina semana passada, terra boa, Caxias, Brasília, Puxinanã, galera de Delta aí, BSB, minha querida Brasília, Caruaru, Birajara de Salvador na Bahia, Santarém no meu Pará, cadê? Pouso Alegre, Minas Gerais, Barbacena, Minas Gerais, Pindamonhangaba em São Paulo, quase que não sai, Codó no meu Maranhão, Aragaças, Goiás, Nova Serra, Minas Gerais, Caruaru aqui no meu Pernambuco, Itabaiana, no Brasil de cabo a rabo. Alguém escreveu aí, como eu gosto de dizer, é todo mundo e a mulher de seu Raimundo. Valeu, crianças, como sempre, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.